O Getsêmani do cristão. Todo cristão, cedo ou tarde, tem o seu Getsêmani. Foi lá que Jesus disse: a minha alma está profundamente triste. Foi quando o mestre suou sangue e por 3 vezes clamou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Foi onde vivenciou a solidão, sentiu a ausência do Pai, foi traído, preso e entregue nas mãos dos escarnecedores. No lugar havia muitas oliveiras. Também se achavam prensas para amassar o fruto e fazer o azeite. Pois bem, foi exatamente ali, naquele lugar, que Jesus teve a sua alma prensada. A depressão de Cristo o fez suar sangue. Os membros da igreja em Esmirna, em Apocalipse 2, versículos 8 a 11, estavam sob grande perseguição, o que certamente trouxe profundas tristezas para aqueles irmãos. Jesus conheceu a tribulação pela qual estavam passando. Os cristãos estavam vivendo em extrema pobreza por conta da perda de seus bens. Passaram por um tipo de encarceramento espiritual que trazia muita tristeza. Muitos foram torturados, forçados a renunciarem suas convicções. Passaram pela prova de escárnios, surrados em praças públicas, algemados, aprisionados. Muitos foram apedrejados, cerrados ao meio. Sem casas andavam peregrinos, errantes pelos desertos, montes, covas, pelos antros da terra. Sem roupas, cobriam-se com peles de ovelha e de cabras. Aqueles filhos de Deus passaram por grandes necessidades físicas, por grandes aflições espirituais. Muitos foram maltratados até a morte. Hebreus 11, versículos 36 a 38. Deus capacitou graciosamente aqueles heróis com uma mente firme. Deus os fez fortes. Não se renderam diante das ameaças e do sofrimento. Esperavam pela restauração de todas as coisas. Criam na ressurreição. Testemunharam vivamente a fé que tinham em Cristo. O que aos olhos do mundo podia parecer pobreza e destruição, para Cristo, aqueles momentos revelavam uma oportunidade de lutar, perseverar e vencer para ganhar a coroa da vida. A depressão pela qual passamos é como um fogo estranho que incendeia a nossa alma, mas isto não é a nossa desgraça, tampouco o nosso fim. Essa provação tem o seu lado positivo porque nos leva a examinar a nossa fé, o relacionamento com Deus e a nossa disposição para renovar a aliança com o Senhor. Eu tenho entendido que a depressão é como uma fornalha permitida por Deus para a purificação da nossa alma. Como o ouro precisa ser aquecida para poder reluzir o brilho de Cristo. Dizer que a depressão é necessária para o cristão pode parecer, no mínimo, uma agressão a quem está passando por ela, mas é a verdade. Ao passarmos pelas tribulações existenciais, nós crescemos, amadurecemos e mais tarde, quando entendemos algumas coisas pelas quais passamos, poderemos dizer, como Davi disse, após seus difíceis momentos: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Está no Salmo 119, versículo 71. Conselho divino. Não abandonem a congregação como é costume de alguns. Hebreus 10, versículo 25. Por maior que seja o desânimo de um deprimido, ele não pode deixar de estar na igreja. A igreja é um local muito especial. Costumo dizer que não há nenhum outro lugar que lhe seja semelhante. Essa afirmação não é fruto de nenhum romantismo, está firmada na palavra de Deus. Nesse mesmo livro, aos Hebreus, está o registro de uma declaração de Jesus ao Pai. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Hebreus 2, versículos 12 e 13. O texto afirma enfaticamente que Jesus está no meio da igreja. Igreja é gente, gente que ri e chora, levanta e cai, nasce e morre, alegra-se e cai em tristeza. É justamente na presença de Cristo, no meio desse povo, onde está a diferença entre a congregação e qualquer outro aglomerado de gente. Quando seu pastor diz: irmãos, Jesus está aqui,
Ele não está dizendo tolices. Faz uma afirmação verdadeira, bastante agradável e que deve ser abraçada com grande entusiasmo por todos aqueles que se dirigem ao templo para adorar em espírito e em verdade. Sendo assim, não existe nenhum outro melhor lugar para quem está em depressão. Vá para a sua congregação. Ali você receberá conforto para suportar as angústias, força para continuar na caminhada e esperança para não olhar para trás. Davi foi um homem de muitas lutas e tristezas, mas quando chegava o dia de ir para a casa de Deus e estar com os irmãos, ele declarava: "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor." Ele preferia estar ali a qualquer outro lugar. Sentia-se como um passarinho que encontrava lugar para o seu ninho. Por ele, habitaria todos os seus dias no templo. Você vai entender que Davi não se referia ao templo vazio, mas aos irmãos, ao povo de Deus, à congregação. Ouça, não existe nenhum lugar nesta terra que seja melhor que a igreja. Perde muito quem não frequenta regularmente a congregação. Lá você canta, louva, ora, ouve a palavra, participa dos sacramentos, desenvolve a comunhão com os irmãos. Ali você aproveita dos meios de graça oferecidos pelo Senhor. No Salmo 73, Asaf conta a sua experiência. A sua situação começou a mudar quando ele diz que entrou no santuário de Deus. Está no versículo 17. A sua disposição mental diante do problema mudou na casa de Deus. Esteja atento para um detalhe. O dia em que você estiver sem vontade de ir à igreja, esse é o dia em que sua alma mais está necessitada de socorro. Levante-se e vá. Continue firme, persevere, seja fiel, mesmo nas dores, e um dia, no tempo de Deus, você poderá recitar com a congregação: "Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha oração, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Enquanto eu viver, eu vou invocá-lo. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, mas invoquei o Senhor. Senhor, livra a minha alma." Deus é compassivo e justo. Ele é misericordioso. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, o teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Deus livrou da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Salmo 116. Conclusão. O glorioso Evangelho de Jesus tem uma boa notícia. Você terá um final feliz. Paulo animava os filhos de Deus dizendo: "Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós." Está em Romanos 8, versículo 18. Será apenas uma questão de tempo. Jesus observou que os discípulos estavam tristes, então procurou animá-los com palavras de esperança, ao dizer para eles que ia preparar lugar, depois voltaria e os receberia, para que onde ele estivesse, estejamos nós também. Jesus nos fará habitar numa cidade onde não haverá noite, não se precisará de luz de candeia, nem da luz do sol. O Senhor será a nossa luz. Os filhos de Deus serão para sempre consolados. As lágrimas serão enxugadas. A morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Os sofrimentos serão extintos. O profeta Isaías profetizou sobre um tempo de felicidade. O deserto e a terra se alegrarão. A terra florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. A glória e o esplendor do Senhor serão vistos. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. Os resgatados do Senhor virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e a tristeza e o gemido fugirá deles. Isaías 35. Todos os que choraram serão consolados. No lugar do luto, uma coroa. No lugar de cinzas sobre a cabeça, óleo de alegria. Em vez de pranto e espírito angustiado, veste de louvor.
Em lugar da vergonha, dupla honra. Em lugar da afronta, exultação pela herança celestial. Isaías 61, versículos 2 e 3. Cristãos, levantai-vos, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Aos desalentados de coração, aos amedrontados, coragem. O Senhor vem e nos salvará. Irmãos, Deus é por nós. Logo, quem será contra nós? Quem nos acusará? Quem nos condenará? Quem nos separará dele? Ora, se Cristo morreu por nós, nos perdoou, nos salvou, nos justificou, intercede por nós, quem nos separará do seu amor? Você pensa que a profunda tristeza pela qual está passando é sinal de que está separado de Cristo? Saiba que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Anote isto em sua mente. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem falta de vestes, nem perigo, nem morte, nem poderes físicos ou espirituais, nem o materialismo, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Romanos 8, versículos 31 a 39. O apóstolo Paulo, na força da revelação inspirada, exulta em Romanos 8, versículo 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.